Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente! Bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal, esse encontro semanal entre eu, Daniel Souza, e o professor Tanguy O Bagdadi, onde a gente repercute aí os principais temas, os principais acontecimentos de economia e política internacional. Tanguy, hoje é o bate-papo 218. Você que sempre reclamava que eu tinha perdido a conta e tal. Dessa vez não perdi, bate-papo do 218. Finalmente tomou vergonha na cara depois de uma distância de, 210 bate-papos, ele voltou a falar o número do podcast. Tem que valorizar, Daniel, que a gente está 218 semanas, com pouquíssimos intervalos, toda semana, vindo aqui para fazer um balanço sobre a política internacional e a economia naquele momento. Daniel, eu quero saber o que você quer me falar sobre a Anitta. Tem Anitta hoje no bate-papo, é isso? Rapaz, você viu que a Anitta hoje tretou com o Ricardo Salles, né, com o ministro do Meio Ambiente no Twitter. Foi um tal de um retuita o outro, foram ali farpas sendo trocadas, provocações, etc. Um ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que tem mostrado aí uma certa agressividade em relação aos seus críticos, bem na semana que começa a cúpula do clima, né, que foi convocada aí pelo presidente estadunidense Joe Biden. Mas por que eu trouxe esse tema especificamente? Porque a gente está falando de um momento onde o Brasil teria ali uma oportunidade de se reposicionar do ponto de vista ambiental. O Brasil teria uma oportunidade de buscar uma reaproximação junto aos Estados Unidos nessa área, buscar uma reaproximação junto aos europeus, e é muito improvável que qualquer movimento dessa natureza aconteça ao longo dessa semana. O presidente Bolsonaro vai ter 3 minutos para falar na cúpula do clima. Ainda não sabemos exatamente o que ele vai falar, mas só a manutenção do Ricardo Salles e também essa agressividade dele em redes sociais denota que a disposição do governo em realizar um reposicionamento na área ambiental não é exatamente das maiores. Isso pode ter implicações importantes do ponto de vista econômico, trazendo aí dificuldades para a economia brasileira no que diz respeito à sua atração de investimentos. O Brasil é uma das economias que teve a moeda mais desvalorizada ao longo dos últimos meses. Moedas emergentes de países importantes como a Austrália, como a África do Sul, como o Paraguai, até o Paraguai, se valorizaram em relação ao dólar americano ao longo dos últimos meses e o real não. Quer dizer, o real ele tem mantido aí uma certa fraqueza em relação ao dólar, mesmo com as commodities atingindo um bom valor, mesmo com o Brasil tendo boas exportações, mas a gente não consegue atrair investimentos. O mundo não confia no Brasil e me parece que nós caminhamos ao longo dessa semana para mais alguns dias de desgaste da imagem brasileira junto à comunidade internacional. E aí, Daniel, aconteceu uma coisa engraçada, né? Porque o Biden, em setembro do ano passado, num daqueles debates lá com o Trump, ele queria marcar a posição dele na questão ambiental e disse que os Estados Unidos, no governo dele, iam liberar um pacote de 20 bilhões de dólares. Era um recado, claro, para o Bolsonaro, né, para enfiar a goela abaixo no Brasil para iniciar uma preservação ambiental. E na época, o governo brasileiro ficou ofendidíssimo com isso, né? O que o governo brasileiro falou é que isso era como se fosse um suborno, né? Estão querendo oferecer dinheiro para a gente, para fazer algo que a gente sempre fez, que foi a preservação da Amazônia. O Salles, inclusive, já era ministro do Meio Ambiente na época, né? Também ofendidíssimo com essa fala do presidente, né? do então candidato Joe Biden. E agora o Salles começou a dizer que se adiantar aí uns 5% do que for oferecido, 1 bilhãozinho pra gente já tá bom e tal. Então você vê como é que muda o argumento, né? Porque você joga a responsabilidade. Na época era porque havia um claro favorecimento do governo brasileiro ao Trump, né? Então eu não quero favorecer o Biden como candidato, porque eu não quero nem pensar na vitória dele, eu quero que o Trump vença. Nesse momento, quando você fala em beleza, então eu quero receber o dinheiro, você joga a responsabilidade para os Estados Unidos. Então é uma forma, de uma certa maneira, de dizer que eu só não faço porque eu não tenho dinheiro, né? Se me der dinheiro, eu faço. Na época foi falado que era suborno.
hoje já é visto como algo justo, né, algo natural. Eu receber dinheiro para fazer algo que eu já deveria ter feito, que é iniciar uma fase de preservação da Amazônia. Mas o fato é que o Biden ficou pressionado por ter convocado o Bolsonaro, por ter chamado o Bolsonaro para essa cúpula, mas também tem uma situação estranha do Bolsonaro, né? Como é que ele se posiciona diante do cenário internacional, sabendo que se ele der declarações que falem realmente sobre preservação ambiental, ele pode afetar diretamente a base dele aqui. Então eu imagino que o discurso dele vai ser um discurso meio em cima do muro, assim, um discurso que não vai dizer lá grandes coisas, porque se ele ficar bem com o mundo, ele acaba ficando mal com a base dele por aqui. A gente até explorou isso em algumas aulas aqui do Petit Jornal, dos cursos do Petit Jornal, mostrando a dificuldade do governo Bolsonaro. Na última aula, em particular, do curso de tecnologia, a gente explorou o caso brasileiro, como é difícil para o Bolsonaro se reposicionar em função de toda uma construção anti-establishment ao longo dos últimos anos. Quer dizer, como é que ele vai simplesmente concordar agora com a comunidade internacional, vai dizer, olha, as mudanças climáticas são um problema sério, a devastação da Amazônia é um problema que precisa ser combatido? Esse tipo de reposicionamento é muito complicado para ele, né? Sim. Porque ele corre o risco realmente de perder uma base interna bastante fiel, uma base interna que eventualmente pode colocá-lo num segundo turno nas eleições de 2022, e a narrativa nesse caso, e todo político tem uma narrativa, todo político tem ali uma história, uma imagem que ele tenta construir, essa narrativa dele fica bastante prejudicada, né? De candidato anti-establishment, de presidente que luta contra as organizações multilaterais, luta contra essa grande elite global que quer impor ao Brasil uma determinada agenda e quer ferir a soberania brasileira sobre a Amazônia, soberania que ele, Bolsonaro, está tentando preservar. Quer dizer, esse tipo de transição no discurso é muito complicada. E o Bolsonaro está numa situação muito difícil, porque ele mantém o Brasil isolado, isso não atrai investimentos, isso faz com que o dólar continue alto, isso faz com que haja pressão sobre a inflação e um crescimento mais fraco, e ao mesmo tempo ele tem do outro lado a necessidade de agradar uma base que é justamente uma base anti-establishment. Tudo isso no meio de uma pandemia em que você precisa importar insumos para vacina, né? E, aliás, esse é um tema importante do bate-papo de hoje, Daniel, porque a gente está tendo uma piora séria, né, acelerada dos casos na Índia. A Índia registrou 28 mil casos, né, em 24 horas só na capital, Nova Delhi. A gente está falando sobre uma Índia que está chegando no pior momento da pandemia, claro que não chega nem perto da situação brasileira hoje, mas é uma tendência de crescimento. A gente teve 1.700 mortos em um único dia na Índia. Então, é menos o estado atual, né, e mais uma questão da tendência, né, uma tendência de crescimento, o que tende, portanto, a piorar bastante nos próximos dias. E aí, Daniel, aconteceu uma coisa que eu fico aliviado que a gente não vive esse tipo de coisa, tá? Ainda bem que, ufa, né, no Brasil não tem nada disso. Mas o Narendra Modi, o primeiro-ministro indiano, disse que não tem nada que ter isolamento porque isso pode prejudicar a economia. Então, assim, tá descartado um lockdown, que é coisa assim, porque, veja bem, né, a economia ela tem que continuar, e que quem está prejudicando a vida dos indianos são os governadores. Porque governadores e prefeitos ficam querendo manter as pessoas em casa e tal. Então, rapaz, eu fico imaginando a angústia dessas pessoas, Daniel, que coisa horrível. Então, a situação piorando e tal, e de repente você tem um governo que está ali dizendo que, porra, não vai fazer medida de isolamento, coisa nenhuma. E aí, mas qual é a consequência de médio e longo prazo disso? A Índia ela vai começar agora, por conta dessa piora nos casos, ela vai começar a acelerar a vacinação dela. E se ela acelera a vacinação dela, qual é a consequência disso? Você começa a exportar menos vacina. Não por acaso, a gente falou ontem sobre isso, a gente deu uma aula no Petit Jornal ontem, aliás, quem quiser assistir, tá gravado, tá lá em petitcursos.com.br. Você faz a inscrição lá, já demos 2 aulas, ainda tem mais 2 aulas, que é exatamente sobre essa economia política da vacinação. E uma parte importante da aula de ontem foi dedicada exatamente à Índia. E o que a gente estava dizendo é que a Índia é um dos países que mais exporta vacina, um país que tem uma capacidade tecnológica grande de produção de vacina, então é estratégico para a produção de vacinas contra a Covid. E se a Índia, de fato, começar a diminuir a quantidade de doses que exporta, e essa é a tendência com essa piora dos casos no país, a tendência é que vários outros países comecem a ficar numa situação complicada porque não conseguem comprar. Tanto é que vários países ali da região, do Sudeste Asiático principalmente, começaram a se voltar, estavam comprando vacinas da Índia e já começaram a bater na porta de quem, Daniel?
da China. Ô, China, só para saber não é possível. Uma dosezinha sobrando aí, qualquer frascozinho você manda para cá que a gente já fica satisfeito. Porque a Índia, o bicho está pegando lá, tô achando que vai faltar vacina para exportar. Daniel, Xinjiang, o que você quer me falar sobre a China aí? Já que a gente falou sobre China, vamos puxar o gancho aí. Tanguy, você é um cara que conhece bem a geografia da China. Onde fica Xinjiang? Xinjiang fica na porção mais interiorana, né, mais oeste do país. Pois é, e o que tem nessa porção mais interiorana que o governo de Pequim lida com uma certa brutalidade? São pessoas muçulmanas? Pessoas muçulmanas, minorias étnicas e assim por diante. Só que tem um detalhe, Tanguy. O Joe Biden ele tem uma meta ambiental bastante ousada que ele está traçando para os Estados Unidos, que é alcançar até o ano de 2035 a integralidade da energia elétrica americana sendo produzida por fontes renováveis. E aí a gente está falando principalmente de energia solar, energia nuclear também, mas principalmente energia solar. E quem é o grande produtor de placas solares ganha ali um biscoito da sorte, quem adivinhar? Daniel, essa eu não vou precisar nem chutar, porque quem falou sobre isso ontem foi o senhor Antony Blinken, né, o secretário de Estado americano. Falou preocupadíssimo, parece, se os dados dele estiverem corretos, que é a China, acertei? E mais do que isso, dentro da China é em Xinjiang. Então a gente está falando de uma exportação de painéis solares para os Estados Unidos que tem uma meta muito agressiva de aumento na produção de energia solar. Só que a produção desses painéis solares é feita com claro desrespeito aos direitos humanos de minorias dentro da China. Então o Biden ele fica numa situação embaraçosa. Ele vai colocar em primeiro lugar a meta de produção, geração de energia renovável ou respeito aos direitos humanos? Quer dizer, o Biden vai ficar importando painéis solares de uma região chinesa onde o regime de Pequim oprime minorias e trata justamente essas minorias com uma mão de obra quase semi-escrava, ou ele vai fechar os olhos para isso? Essa é uma decisão que a administração Biden vai ter que tomar no futuro próximo. Quer dizer, o que é mais importante dentro de todas as promessas que foram oferecidas pelo Biden? Respeito aos direitos humanos ou energia limpa? Daniel, Estados Unidos, só para lembrar, às vezes eu me confundo. Estados Unidos é aquele que invadiu o Afeganistão e aí atacou um país muçulmano, matou um monte de muçulmano. Que atacou também o Iraque, não foi? Que bombardeou a Líbia e que participa, ainda que de forma indireta, na guerra civil da Síria. Esse mesmo. Matando muçulmanos. É o mesmo país, né? É o mesmo país. Não é Estados Unidos do México, é Estados Unidos da América mesmo. É isso. Mas no caso da China, eles são defensores dos muçulmanos, porque os muçulmanos são minoria. E você sabe, né? Dá uma fustigada aí na China, tá? Essa China aí, porra, desrespeita os direitos humanos, é por isso que ela tá aumentando seu PIB. Pô, vão atrapalhar a China, puxa o tapete da China. Tem um pouco disso? Tem um pouco disso. Mas, de novo, a gente tá falando de construção de discurso. O que vem primeiro, Tanguy? Direitos humanos? Mais especificamente impor à China uma agenda de direitos humanos, manter realmente uma pressão sobre os chineses de respeito aos direitos humanos, ou comprar painéis solares para aumentar a produção de energia limpa? Assim, eu falei sobre isso na última coluna, na coluna que saiu ontem. Essa cúpula do clima, inclusive, ela tem por objetivo recolocar os Estados Unidos num papel de liderança exatamente desse tipo de tecnologia verde, que eu pretendo que daqui a algum tempo, daqui a poucos anos, a gente possa não precisar mais de painéis solares, por exemplo, da China, para a gente produzir nos Estados Unidos. A questão, Daniel, é que como é que você faz isso, né? Porque, assim, trazendo da China é mais barato. Você, mas isso aqui é americano. Mas produz energia igual? Produz, mas é metade do preço de lá. A gente vai produzir aqui. Então, é a mesma coisa, né? Isso também é um desafio que os Estados Unidos vão ter que enfrentar. Como é que você faz para competir em algo que é absolutamente estratégico para a estratégia do Biden, né, que é absolutamente vital para a estratégia do Biden, sabendo que comprar da China, com violação de direitos humanos e com problemas ambientais, eventualmente, é mais barato. Então, a situação ela complica até do ponto de vista das escolhas, né? O que você prioriza, exatamente o que você está falando. Qual vai ser a prioridade do governo Biden?
Não dá para ter tudo. Não dá para ter tudo. Você vai ter que fazer uma escolha, porque na medida em que eventualmente você queira priorizar a produção de painéis solares dentro dos Estados Unidos, isso leva tempo, Tanguy. Isso leva tempo, vai ser mais caro. Aí você esquece a meta de 2035, por exemplo, vai ter que jogar lá para frente. Porque aí você priorizou a produção doméstica, você priorizou manter ali uma pressão muito forte sobre os chineses em relação à questão dos direitos humanos. Mas mesmo que você mantenha essa pressão forte sobre os chineses na questão dos direitos humanos, você vai parar de comprar painéis solares no curto prazo? Mesmo que no médio prazo e no longo prazo você almeje uma independência dos Estados Unidos nesse segmento? É complicado. É complicado realmente você entregar essas duas promessas de forma conjunta num intervalo de tempo curto de um mandato presidencial. Beleza, Daniel. Já que a gente está falando sobre direitos humanos, né, e países, pelo menos uma região na China muçulmana, tem um país que teve um destaque muito grande ao longo dos últimos 217 bate-papos e continua tendo importância hoje, que é a Síria. Pelo fato de que temos eleições presidenciais marcadas para a Síria no dia 26 de maio desse ano agora. Lembrando que a gente acabou de completar, né, no mês passado, 10 anos da Guerra Civil, né? Então a Guerra Civil já completou 10 anos, mais de 500 mil mortos na Guerra Civil síria, e aparentemente o governo sírio nesse momento está dizendo assim, beleza, gente, acabou, a guerra acabou, vamos voltar para a normalidade. E assim, só lembrando, né, na época que a Guerra Civil começou, a gente falava assim, o Bashar al-Assad está há 10 anos no poder, 11 anos no poder, né? O pai dele morreu em 2000, ele assumiu a presidência em 2000. Assim, 11 anos é muito? Mas também não é 30 anos que nem outros presidentes ali tiveram. O Mubarak passou 30 anos, né? O Ben Ali na Tunísia passou 28 anos, né? O Gaddafi, 42 anos. Não chega a tanto. Mas assim, passaram 10 anos, né? Então assim, nesse momento, em julho agora, o Bashar al-Assad completa 21 anos no poder, né? De 2000 até 2021, e quer buscar, portanto, mais uma eleição. A última eleição presidencial aconteceu em 2014, muito curioso, né? Assim, no momento absolutamente caótico, né? E muito violento da Guerra Civil, ele fez uma eleição e conseguiu 88,7% dos votos. Eu achei até modesto, né? Tem gente aí que consegue mais de 96%, 97% dos votos. Ele conseguiu apenas 88,7%. Teve um rapaz da Coreia do Norte que conseguiu 100%. Teve um rapaz da Coreia do Norte que bateu 100%. Mas aí é um baita governo, né? Assim, um governo unanimidade. Que supera as expectativas. Pois é. Agora, o que naturalmente a crítica que está sendo feita cara, não dá para ter uma eleição assim. Não há condições de ter eleições. Então, só para a gente ter uma noção de alguns empecilhos que as pessoas vão ter, que outros candidatos vão ter para concorrer contra o Bashar al-Assad. A princípio, 6 outros candidatos vêm sendo cogitados, a possibilidade de repente se candidatarem. Só que para você se tornar um candidato, você tem que conseguir o apoio de 35 membros do parlamento. O parlamento sírio tem 250 cadeiras. Você tem que conseguir a assinatura de 35. Esse parlamento é dominado pelo partido Bashar al-Assad, que tem maioria, assim, uma grande maioria no parlamento. Então, isso já é uma dificuldade. E ainda tem mais um problema, Daniel. Para você poder ser candidato à presidência na Síria, você tem que comprovar que você passou os últimos 10 anos na Síria. Os últimos 10 anos são esses, da guerra, né? Então, assim, você tem que ter passado os últimos 10 anos ininterruptos vivendo na Síria ao longo dos últimos 10 anos, sendo oposição ao governo. Então, o que está sendo dito não tem condição, não há viabilidade para você ser um candidato de oposição na Síria nesse momento, porque nos últimos 10 anos, em algum momento você teve que sair. E mesmo a própria oposição dentro da Síria e fora da Síria está absolutamente desarticulada, o que acaba fazendo com que essa eleição ela seja assim, vamos colocar assim, tá, Daniel? O Bashar al-Assad é favorito. A tendência é que, se as coisas correrem bem aí, a tendência é que ele vença. Então, já há uma série de protestos, naturalmente, por parte dos Estados Unidos, por parte da França, que pedem uma transição política, né? A transição política significa tem que fazer uma nova constituição, tem que ter, assim, o que vai acontecer com Bashar al-Assad daqui para frente. Lembrando que há um limite de mandatos na Síria. A última constituição, aprovada em 2012, também já no início da guerra, ele aprovou uma nova constituição, prevê um limite de 2 mandatos. Só que a eleição de 2014 não conta. Ou seja, o Bashar al-Assad, aliado do Putin, aprendeu direitinho, se ele for eleito agora, ele começa o primeiro de 2 mandatos dele. Tá? E aí, amigo, isso pode levar tempo. Ele já tem 21 anos no poder, e vai chegar facilmente, portanto, a 30. Lembrando que o Bashar al-Assad é relativamente jovem. Então, assim, a Síria vai voltar
a ser notícia, a gente vai acompanhar bastante aqui no Petit Jornal, porque basicamente é a Síria tentando demonstrar uma certa normalidade já nesse período, se a gente pode chamar assim, de pós-conflito. Daniel, você quer falar sobre a Irlanda? Eu quero, Tanguy. A Irlanda, na realidade, antes de falar sobre a Irlanda, a gente mencionou aqui numa oportunidade anterior no Petit Jornal que o Joe Biden, o Zé Biden tá com tudo, né? 100 primeiros dias de governo, o cara chega fazendo tudo. Então, Zé Biden, Tanguy, tá querendo fazer e acontecer e colocar as suas marcas já nos 100 primeiros dias de governo. E uma das sinalizações que ele fez foi de aumentar impostos corporativos, inclusive para financiar aquele pacote trilionário, o pacote trilionário em infraestrutura. Ao longo aí de mais de uma década, o aumento dos impostos corporativos teria esse impacto. Lembrando que os impostos corporativos haviam sido reduzidos durante o governo do Donald Trump. O argumento utilizado pelo Trump era o seguinte: olha, as empresas americanas acabam instalando suas sedes fora dos Estados Unidos porque a tributação corporativa, a tributação sobre empresas nos Estados Unidos é acima da média mundial. Então, se a gente reduzir a tributação, a gente atrai de volta empresas americanas e, eventualmente, pode ter uma arrecadação ainda maior em cima do volume, embora a gente tenha uma tributação por empresa um pouco mais baixa. O Biden assume e diz, olha, não dá, a gente tem que aumentar impostos para fazer frente à pandemia, e o aumento de impostos corporativos acaba se tornando um alvo preferencial do governo Joe Biden, algo que ainda não aconteceu, mas que já está aí projetado e desenhado como sendo uma possibilidade. E claro que aparece imediatamente o seguinte argumento, Tanguy, puxa, mas vai ter empresa deixando os Estados Unidos. E aí faz o quê? Numa situação como essa. O Biden teve uma ideia ótima e disse, olha, eu vou propor um pacto global de tributação para evitar essa guerra fiscal, na prática é uma guerra fiscal, né, entre nações, quem cobra o imposto mais baixo e tal. A gente vai botar ali um piso de tributação, ali na casa de 20%, 21%. E depois desse esforço, o risco de empresas americanas deixarem o país acaba diminuindo. E ao longo dessa semana, quem levantou o dedinho e disse, olha, negativo, não tem pacto fiscal nenhum, né? Ou melhor, disse de uma forma mais política, disse, olha, nós adoraríamos participar de qualquer tipo de pacto dessa natureza, etc., mas veja bem, nós não temos interesse em participar. Né? Quem disse isso? Irlanda. A República da Irlanda, que tem uma das menores tributações corporativas do mundo. República da Irlanda, que alavancou muito o seu crescimento ao longo dos últimos anos, atraindo principalmente empresas de onde? Dos Estados Unidos. E do Reino Unido, né? Porque com o Brexit o pessoal também quer fugir lá do Reino Unido e vai para a Irlanda. Então, a Irlanda, ao longo desses últimos anos, se desenvolveu em cima de guerra fiscal. Né, em cima de guerra fiscal. Olha, eu sou um país menos desenvolvido, eu tenho ali como vantagem competitiva cobrar impostos mais baixos e atrair empresas para o meu território. Eu tenho também a facilidade de fazer parte da União Europeia, eu tenho a facilidade de ter o euro como moeda, o que facilita as transações, diminui realmente o custo de realização dessas transações. Então a Irlanda, essa semana, Tanguy já mandou aquela mensagem tipo, olha, acho uma ótima ideia, muito legal você estar propondo isso, mas não quero participar, tá? Um abraço. Vai indo, vai fazendo, que eu chego pouquinho depois. Depois a gente combina e a gente marca aquele chopp. Isso, é tipo, olha, eu gostei da ideia, achei a ideia ótima, a gente podia marcar uma reunião para 2098 para falar sobre isso, que tal? Já né? bota na agenda. Já bota na agenda em 2098. A gente senta e conversa e vê a possibilidade de adotar esse tipo de estratégia. Acho improvável, já havia colocado no Petit aqui numa outra oportunidade, que esse tipo de agenda prosperasse, e já tem o primeiro casco no navio, o primeiro risco, o primeiro rasgo no navio, dizendo, ó, eu, Irlanda, que sou a maior beneficiada dessa guerra fiscal em atrair empresas para o meu território cobrando impostos corporativos baixos, tô fora. Não quero saber disso, não. Aliás, eu imagino que a Irlanda agora fique assim, torcendo para que os Estados Unidos de fato aumentem impostos corporativos. Né? Lógico. A Irlanda quer mais. Melhor.
Exatamente. Você tem na prática uma expectativa por parte dos irlandeses que o Biden vai adiante, aumente os impostos, porque isso vai aumentar o distanciamento entre o que é cobrado na Irlanda e o que é cobrado nos Estados Unidos. E, naturalmente, as empresas americanas, muitas delas já têm sede na Irlanda, a sua integralidade, ou pelo menos uma parte dos seus negócios, muitas são holds, né? Tem várias empresas dentro do mesmo guarda-chuva. E outras empresas poderão também migrar para a Irlanda na medida em que essa diferença tributária se amplie, caso o Joe Biden leve adiante aí esse aumento de tributação de empresas, aumento de impostos corporativos. Maravilha, Daniel. Então, assim, já fica o recado aí para os nossos apoiadores que, se vocês quiserem apoiar o Petit Jornal, ajudar a gente, aliás, fica aqui o nosso agradecimento para todos os nossos apoiadores, pessoal que chega junto com a gente. Se algum dia a gente quiser fazer uma evasão de divisas da grana que vocês, né, contribuem para a gente não vai mandar para os Estados Unidos, a gente vai mandar para a Irlanda, que tem impostos mais baixos. É isso, Daniel? O recado é esse? Estou pensando em transferir a sede de Petit Corporation para Dublin. O que você acha? Acho uma boa ideia, né? Acho ótimo. Dublin, né? Beleza. É isso. Que horas que a gente tem que fazer o bate-papo lá para ser aqui nesse horário que a gente faz, que é normalmente 10 e pouquinho? É tarde, vai ser tipo 2h30 da manhã. 2h30 da manhã. Não tem problema. 4 horas a mais. Não tem problema não, né? Não tem problema não. Beleza. Por impostos menores você topa, né, Tanguy? Top. Não, porque a gente acorda mais tarde também, não tem problema. Entendi. Sempre soube que você era a favor desses impostos baixos e tal, impostos sobre as corporações. Sempre soube disso, você nunca me enganou. Você sabe que a minha grana tá toda em Petros, né? Se você falando que a gente vai fazer isso, eu liquido. Certo. E mando. Aí eu acho que deve dar pra comprar uns 3 ou 4 euros, não dá? Eu acho que deve dar sim. Com a sua fortuna em Petros? Talvez 3 euros dê pra comprar. 4. Por aí. Daniel, então, assim, para além da brincadeira, né? Assim, deixar aqui mais uma vez o nosso profundo agradecimento aos nossos apoiadores. Se você está ouvindo a gente aqui pelo Instagram, ao vivo, que a gente está fazendo aqui numa live no Instagram, se você está assistindo a gente pelo YouTube, Spotify, Deezer, qualquer aplicativo de podcast, é gratuito para você, porque tem uma galera que chega junto com a gente. Você pode ajudar a gente também acessando o nosso site www.petitjornal.com.br. Tem uma abinha lá, Daniel, chamada Apoio Petit. Se você quiser entrar lá também, Daniel, para deixar o seu apoio, você está mais do que convidado, tá? Tem direcionamentos para você se tornar nosso apoiador, seja você residente no Brasil ou na Irlanda, né? Se você mora na Irlanda, tem lá um direcionamento para você também se tornar apoiador do Petit Jornal. Exatamente. E convidar também para o pessoal conhecer o nosso portfólio de aulas gratuitas e cursos, né? Então tá lá em petitcursos.com.br. A gente assumiu esse compromisso no ano passado, né, Daniel? De tempos em tempos dar aulas gratuitas também. A gente sempre faz as colunas que são mais curtinhas, tem bate-papo aqui, que às vezes demora 20 e pouquinhos minutos, meia hora e tal, mas a gente queria ter um pouco mais de tempo para poder desenvolver alguns temas de maneira um pouco mais profunda, então a gente começou a fazer as aulas gratuitas religiosamente, tá, gente? Uma semana a cada 5 tem uma aula gratuita e temos 4 semanas sempre de cursos. Se você quiser conhecer os nossos cursos, acessa lá petitcursos.com.br. O Daniel participa e tal, tem aquela coisa toda, mas apesar disso eu prometo que é legal. O Petit agora ele tem 2 sites. Tem o site do podcast, né, que é o petitjornal.com.br, e tem o site dos cursos e aulas gratuitas, que é o petitcursos.com.br. Isso aí. E ainda dá tempo de entrar no curso que está rolando agora, tá? A gente está fazendo um curso agora sobre a economia política da vacinação. A gente já falou sobre como é que as potências tradicionais, nos Estados Unidos, Europa, enfim, produzem vacinas, como que produzem, qual tem sido a estratégia de vacinação e qual é o impacto disso na política e na economia desses países. Ontem, na terça-feira, né, dia 20, a gente falou sobre... Aliás, Giro Diplomata, fica aqui o abraço para os nossos amigos e ouvintes diplomatas e futuros diplomatas. A gente falou sobre a estratégia de vacinação e produção de vacina das potências emergentes, principalmente Índia, China, e falamos um pouquinho sobre o Brasil também. E na próxima aula a gente fala sobre saúde global. Existe saúde global? Como é que funciona a saúde global? Qual é o papel das organizações internacionais? Quem são os países que não vacinaram ninguém ainda? Como é que vai ficar exatamente essa desigualdade sanitária daqui para frente? Então, dá tempo ainda de assistir, inclusive, ao vivo, sempre às terças-feiras, 21 horas. Maravilha, Tanguy. É isso, né? Beleza. É isso aí. Abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias.
Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.